Olá, eu sou a professora Elisângela, da Escola Eduardo Olímpio Machado. Estamos aqui com os 8º anos para explicar o caderno 1 do ano de 2021. Bem-vindo ao nosso ano letivo. Pegue então o seu caderno e vamos começar nossa aula. Nós vamos falar sobre iluminismo. Iluminismo vem de luz, de iluminar, e foi realmente isso que aconteceu. Durante muito tempo, a Europa vivia nas trevas, né? A gente fala na escuridão do conhecimento. E o iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII. Surgiu na Europa, tá? Na época do antigo regime. E ele defendia o uso da razão, né? contra o antigo regime. Pregava maior liberdade econômica e política. Alguns filósofos desse período vale a pena ser lembrado. Esses filósofos todos eram progressistas, eles eram esclarecidos, criticavam a igreja e o clero, acreditavam em Deus, claro, mas também na natureza e no homem, e defendiam a liberdade de expressão. Por exemplo, Voltaire, ele falava assim: olha, posso não concordar com uma única palavra do que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. O Rousseau, ele fazia uma crítica muito grande ao absolutismo. Ele acreditava na liberdade dos homens na medida em que todos nascem iguais. Portanto, né, tem que ter liberdade. Defendia a democracia. E ele afirmava também que o ser humano nascia bom, mas era a sociedade que tornava ele mau. O Montesquieu, ele já defendia a divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário. E essa divisão, ela limita o poder do governante. Sugere, portanto, um conjunto de leis, que é a Constituição. Inclusive, a nossa Constituição Federal de 1988 foi um documento influenciado pelas ideias iluministas de Montesquieu, né? Porque foi uma Constituição que dividiu os poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, e acabou com o misticismo, com superstição, etc., usando a razão, né, que é uma característica de Montesquieu. Também tinha o Denis Diderot, foi um filósofo, escritor, enciclopedista francês, e foi um dos das figuras mais proeminentes do iluminismo, né? Teve um período de iniciação religiosa, mas acabou se tornando um ateu materialista e foi um dos precursores, inclusive, da filosofia anarquista, tá? Bom, algumas características do iluminismo são importantes falar. Lembrem que os iluministas eles buscavam explicações racionais para todos os eventos da vida humana. Antigamente, se, por exemplo, chovesse e destruísse uma plantação, né, e o agricultor fosse na igreja, a igreja ia falar o quê? Olha, você pecou, Deus te castigou e destruiu tua plantação. Mas os iluministas não vão acreditar nisso, eles querem uma explicação racional. O que eles vão descobrir? Que naquele período do ano vai chover mesmo, porque faz parte do clima daquele lugar, e não, na verdade, um castigo de Deus. É isso que eles vão fazer, buscar explicações racionais, tá? Então, o uso da razão é a maior característica do iluminismo, né? E é a única forma de alcançar o conhecimento, a liberdade e a felicidade. Então, tem que romper com a tradição religiosa e política da época, que era o antigo regime, investir na educação para alcançar todas as pessoas, substituir o misticismo, as crenças, né, que existia pela ciência, antropocentrismo, né, o homem é o centro de tudo, e muitas críticas ao absolutismo, tá? Bom, e o iluminismo ele influenciou vários movimentos, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, que tinha como tema liberdade, igualdade e fraternidade, totalmente iluminista. A independência dos Estados Unidos sofreu forte influência das ideias iluministas também. Inclusive a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, né? Isso também teve uma influência muito forte dos Estados Unidos e muito forte do iluminismo. Bom, a enciclopédia foi uma das obras mais populares da época do iluminismo. D'Alembert e Diderot publicaram a primeira enciclopédia em 1751, e a ideia era reunir todos os conhecimentos da humanidade até aquele momento. Então foram vários volumes, né? E todo mundo ter acesso a isso. Isso foi muito bom, porque isso fez com que avançasse muito a ciência, né? Porque as ideias foram difundidas, foram espalhadas. Então a enciclopédia foi uma forma de popularizar o conhecimento, o saber. Bom, galera, por enquanto é só, né? Dá uma olhadinha na apostila, o que você não conseguir responder, passa a mensagem para a professora que a gente te ajuda aí, tá bom? Beijo!